Cristo, para sempre seja louvado. Que bom, gente, a gente poder refletir um pouquinho hoje do trechinho da Palavra de Deus, poder louvar ao Senhor nessa quaresma, nesse tempo favorável, esse tempo de muita graça. Hoje é 1º de abril, dia da verdade, não é? Para todos os cristãos, não existe dia da mentira, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o caminho que nos leva ao Pai, a verdade que nos liberta e a vida que nos enche de alegria, como diz a oração eucarística. E hoje a gente vai partilhar um pouquinho sobre a ressurreição de Lázaro. João capítulo 11, versículo 1 a 45. A gente pode pegar a palavra e abri-la em João capítulo 11, versículo de 1 a 45. Que é aquele texto bonito que a gente vai, inclusive, reler amanhã na missa de domingo, na missa dominical de amanhã, porque é o 5º domingo da quaresma. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a ressurreição de Lázaro, esse trechinho do Evangelho tão maravilhoso, tão rico para nós, para as nossas famílias, e amanhã a gente vai ter também mais uma oportunidade de saborear essa palavra tão bela. Vamos ler juntos? João 11, 1 a 45. Lázaro caiu doente em Betânia, onde estavam Maria e sua irmã Marta. Maria era quem ungira o Senhor com o óleo perfumado e lhe enxugara os pés com seus cabelos. E Lázaro, que estava enfermo, era seu irmão. Suas irmãs mandaram, pois, dizer a Jesus: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. A estas palavras disse-lhes Jesus: esta enfermidade não causará a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela será glorificado o Filho de Deus. Ora, Jesus amava Marta, Maria, sua irmã, e Lázaro. Mas embora tivesse ouvido que ele estava enfermo, demorou-se ainda 2 dias no mesmo lugar. Depois disse a seus discípulos: voltemos para a Judéia. Mestre, responderam eles, há pouco os judeus te queriam apedrejar e voltas para lá? Jesus respondeu: não são 12 as horas do dia? Quem caminha de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas quem anda de noite tropeça, porque lhe falta a luz. Depois destas palavras, ele acrescentou: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe os seus discípulos: Senhor, se ele dorme, há de sarar. Jesus, entretanto, falara da sua morte, mas eles pensavam que falasse do sono como tal. Então Jesus lhes declarou abertamente: Lázaro morreu. Alegro-me por vossa causa, por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos a ele. A isso Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. À chegada de Jesus, já havia 4 dias que Lázaro estava no sepulcro. Ora, Betânia distava de Jerusalém cerca de 15 estádios. Muitos judeus tinham vindo a Marta e a Maria para lhes apresentar condolências pela morte de seu irmão. Mal soube Marta da vinda de Jesus, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, estava sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei também agora que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: seu irmão ressurgirá. Respondeu-lhe Marta: sei que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim,
ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. A essas palavras, ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo-lhe baixinho: O Mestre está aí e te chama. Apenas ela o ouviu, levantou-se imediatamente e foi ao encontro dele. Pois Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava ainda naquele lugar onde Marta o tinha encontrado. Os judeus que estavam com ela em casa e em vista de pêsames, ao verem Maria levantar-se depressa e sair, seguiram-na, crendo que ela ia ao sepulcro para ir chorar. Quando, porém, Maria chegou onde Jesus estava e o viu, lançou-se aos seus pés e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorar assim, como também todos os judeus que a acompanhavam, Jesus ficou intensamente comovido em espírito. E sob o impulso de profunda emoção, perguntou: Onde o pusestes? Responderam-lhe: Senhor, vinde ver. Jesus pôs-se a chorar. Observavam, por isso, os judeus: Vede como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos do cego de nascença, fazer com que este não morresse? Tomado novamente de profunda emoção, Jesus foi ao sepulcro. Era uma gruta coberta por uma pedra. Jesus ordenou: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, pois há 4 dias que ele está aí. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Levantando Jesus os olhos ao alto, disse: Pai, rendo-te graças, porque me ouviste. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falo assim por causa do povo que está em roda, para que creiam que tu me enviaste. Depois destas palavras, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, tendo os pés e as mãos ligados com faixas e o rosto coberto por um sudário. Ordenou então Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos dos judeus que tinham vindo a Marta e Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que belo texto, né? Que texto maravilhoso da palavra de Deus, essa ressurreição de Lázaro. Eu quero pegar alguns trechinhos, alguns versículos para a gente refletir um pouquinho dessa palavra tão bela que serve para nós hoje, como comunidade, como igreja. Uma delas no versículo 5. Ora, Jesus amava Marta, Maria, sua irmã, e Lázaro. Jesus, ele ama as nossas famílias. Jesus ama a cada um de nós com amor eterno. Jesus ama as famílias, porque inclusive ele, nosso Deus, Jesus, o Pai e o Espírito Santo formam essa comunidade de amor, essa família que se ama, não é? O primeiro milagre de Jesus foi aonde? Na festa, num casamento, nas bodas de Caná da Galileia. Isso significa o quê? Que Jesus, que instituiu, não é? A família, que Deus instituiu essa família desde o Antigo Testamento. O homem deixará a sua mulher e se unirá. O homem deixará seu pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão uma só carne, e ali formarão uma família, não é? Jesus queria dizer que sempre estaria com a família, mesmo nos desafios da família, e hoje são muitos, não é? O desafio de educar um filho, o desafio de sustentar a casa, o desafio de a mulher ser o coração do lar, os relacionamentos irmão com irmão, a obediência. Enfim, Jesus sempre estaria conosco.
sempre está com a família, tá certo? Porque nós sabemos que a família é santuário da vida, é um lugar onde Deus habita, o santuário é onde Deus reside, e lá Ele precisa ser amado, respeitado, adorado. Por isso, esse é o primeiro ponto. Jesus nos ama. Jesus ama a família. Jesus amava Maria, Marta e Lázaro. Era uma família. Talvez os pais já teriam falecido, provavelmente, não é? Maria era considerada, na época, uma pecadora, talvez uma prostituta, não é? Marta talvez ainda titubeando na sua fé, como um relato anterior, onde Jesus foi de novo à casa de Lázaro, e lá Maria ficou aos pés do Senhor, ouvindo o Senhor. Mas Marta estava preocupada com as coisas da casa. O que Jesus disse a Marta? Marta, Marta, andas preocupada com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte, que dela não lhe será tirada. Não é? E Lázaro era o amigo também de Jesus. Então, Jesus amava esta família. Agora, Jesus, sabendo que Lázaro estava enfermo, demorou-se ainda quantos dias para chegar ao lugar onde eles estavam, em Betânia? Demorou, Miriam, 2 dias? É isso? Não, 2 dias, né? Permaneceu no meu lugar. 4 dias ele ficou no sepulcro, morto, né? Que inclusive era o tempo que os judeus esperavam para consolidar aquela morte, não é? Então Jesus ficou 2 dias ainda ali. Isso quer dizer o que para nós também? Que há um tempo para cada coisa, não é? Há um tempo na vida para cada coisa. O Eclesiastes vai falar isso. Há um tempo para cada coisa. O livro do Eclesiástico, no capítulo 2, também fala isso. Sofre as demoras de Deus. Dedica-te a Deus e ser paciente, a fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. E não é difícil esperar as demoras de Deus? A gente pede algo para o Senhor, a gente quer para ontem. Mas será que é o melhor para nós? Será que é da vontade de Deus? Será que é o momento certo? Eu, por exemplo, quando conheci a Sandra, foi no momento certo. Porque se a Sandra me conhecesse 1 ano antes, nem 1 ano, pouquinho antes, acho que não daria certo. Porque eu estava lá na farra, era cervejada, era bagunça. Mas depois que eu estava na caminhada, mas aquela coisa, né? Uma hora o Senhor, outra hora o mundão. Então, um domingo ia à missa, 1 mês de missa, 2 meses de farra. Porque não dá para servir a 2 senhores. Ou eu sirvo o Senhor, ou as coisas do mundo, não é? Mas eu conheci a Sandra na hora certa. Porque se conhecesse um pouquinho antes, não daria certo. Então, há um tempo para cada coisa debaixo do céu. Então, nós precisamos saber que esperar também as demoras de Deus, esperar o momento certo, não é? Quantas vezes a gente reza por uma situação e a gente espera, e aí as coisas vão acontecendo, Deus vai mostrando, vai conduzindo, e a gente vai perceber lá na frente que o quanto foi bom esperar, porque Deus deu muito mais do que nós imaginávamos, muito melhor. Ou se não deu, porque a gente foi perceber que não era para o nosso bem, tá certo? Agora, no versículo 11, Jesus fala também daquele sono, não é? Para explicar a morte física, não é? Para dizer o quê? Que Ele tem também o poder sobre esta morte física, tá certo? E outro ponto importante no versículo 21, gente. O que diz no versículo 21? Quando Marta disse assim ao Senhor: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Dentro dessa espera em Deus, dentro da fé que nós temos em Deus, porque a fé é a certeza daquilo que não se vê, não é? Nós temos a certeza de que Deus vai fazer maravilhas, que Ele está me abençoando, não é? Marta demonstrou que essa fé e essa confiança no Senhor. Por isso que a nossa vida, como comunidade, como cristãos, ela precisa ser centrada no senhorio de Jesus. Porque senão a gente não vai agir conforme a fé. Nós precisamos ter essa fé de que Deus, Ele age na hora certa e de que Deus vai agir. Essa confiança inabalável que Marta teve. Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É essa confiança que a gente tem que ter em Deus,
de saber que tudo Ele faz na nossa família, na nossa vida, saber que Deus cuida de um enfermo na nossa casa, saber que Deus cuidou da Gorete. Nós sabemos disso, pela fé. O Senhor cuidou da Gorete no hospital, o Senhor iluminou os médicos para que ela recobrasse a saúde, não é? Nós temos que ter essa fé expectante de saber que o Senhor cuida de nós, não é? E Maria teve, porque ela acreditou, ela disse: Senhor, se estivesse aqui, eu tenho certeza, meu irmão não teria morrido, porque o Senhor é Deus, o Senhor cuida, o Senhor sabe, não é? Jesus, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, não é? Esse é um ponto importante também. E Jesus, quando Ele falava, gente, dessa morte física, Ele não só falava da morte física, mas também a morte da alma. A morte da alma. Porque nós temos nessa vida um caminhar, não é? Um caminhar para Deus. Para o cristão, a vida terrena, o fim da vida terrena, a nossa morte, põe fim a essa vida terrena, é o que? É um caminhar para Deus. Não é? Acabou a peregrinação aqui, é um caminhar para o Senhor. Não é? Por isso que na hora da morte, nós temos o nosso julgamento, o juízo particular, não é? A alma, ela cai, o que diz o catecismo? Ela cai em corrupção, não é? Mas o nosso corpo, ele se une a Deus, a nossa alma se une a Deus, não é? Para esperar no juízo final, que é a segunda vinda de Jesus, onde Jesus vai dar a palavra final da humanidade, ou o Pai vai dar a palavra final em Jesus Cristo. O nosso corpo vai se unir de novo à alma, só que agora com um corpo espiritual, um corpo glorioso. Nós não sabemos como é que vai ser, mas pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Então, para nós sabemos também que nós devemos ter esse cuidado com a morte espiritual, com a morte, a segunda morte que eles falam, não é? Porque a morte terrena, todos nós, ninguém escapa, não é? É a brevidade da vida, todos nós, mas precisamos morrer na amizade de Deus, para entrar na glória de Deus. Por isso que a igreja fala que existe o céu e o purgatório e o inferno. Muitas pessoas, teólogos, até querem negar o purgatório, mas é bíblico, não é? E a igreja nos ensina que o purgatório o quê? É onde a alma experimenta o quê? Ela se purifica para atingir a santidade necessária para entrar na glória de Deus, no convívio dos eleitos, não é? Para contemplar a face de Deus. Ninguém pode ver a Deus se não for santo. E o céu é esse estado de felicidade plena, definitiva, onde nós estaremos contemplando a face de Deus. Então, gente, no versículo 25, na morte de Lázaro também, nós temos um exemplo importante para seguir, que é do que Lázaro morreu. O que pode ter acontecido? Talvez a lepra? Pode ser, não é verdade? Naquela época o leproso a lepra era uma doença que atingia muitas pessoas. Inclusive essas pessoas tinham que sair do convívio social, tinham que viver afastado da comunidade, não é? Muitas vezes quando pessoas chegavam perto, eles tinham que gritar: impuros, impuros, somos impuros. Então era muito doloroso. E talvez Lázaro também sofreu, como nós sofremos também as nossas lutas. Nós temos que reconhecer como somos pecadores, nós somos doentes, ou do corpo, ou da mente, ou da alma. Nós precisamos de Deus. E Lázaro também talvez tenha sofrido com isso. E a lepra é terrível, né, gente? Você começa ali com uma dorzinha, começa a se sentir mal, não é? Já não tem aquele vigor, depois começa a febre vai aumentando, começa a ter uma febre alta, depois as feridas vão aumentando, até que você está ali praticamente dominado pela doença, não é? E nós também temos que reconhecer que muitas vezes estamos leprosos, no corpo, na nossa mente. Quanta coisa que nós carregamos na nossa vida, não é? Nós damos vazão para tantas coisas na nossa mente, e aí, é claro, essa negatividade vai nos tornando depressivos. Nós temos que nos alimentar com coisas boas, nós temos que nos alimentar com coisas sadias, como diz a palavra de Deus. Aquilo que é nobre, em Filipenses 4, o que fala? Aquilo que é nobre, virtuoso, de boa fama, louvável, deve ocupar os nossos corações e os nossos pensamentos, não é? Agora no versículo 35,
versículo 35, vai falar algo tão belo deste texto. Vai dizer assim: Jesus pôs-se a chorar. Jesus pôs-se a chorar. Aí observavam com isso os judeus: vede como ele o amava. Jesus nos ama, não é? Jesus ama cada um de nós. E Jesus chora por nós. Lázaro era amigo de Jesus. Será que nós somos um amigo também como Lázaro era de Jesus? Será que nós somos, Betânia significa casa dos pobres, será que nós somos pobres em espírito o suficiente para reconhecer o senhorio de Jesus, para caminhar com Jesus? Nós temos que cultivar a amizade com Deus, como diz a profecia de hoje. O que diz a profecia de hoje que o Senhor falou através da graça? Nós precisamos cultivar essa amizade com Deus. Já não vos chamo amigos, já não vos chamo servos, vos chamo amigos, porque dei a conhecer tudo que o Pai me revelou. Nós somos e temos que ser amigos de Deus. Mas quando nós pecamos de uma forma mais grave, nos afastamos de Deus, temos dificuldade de perdoar lá em casa, Deus chora também por nós. Então, nós precisamos cultivar na nossa vida a vida de oração. Nós estamos na quaresma e um pilar importante desse tempo quaresmal é a vida de oração. Não é? As práticas quaresmais, a oração, a esmola e o jejum. Como é que está a nossa intimidade com Deus? Jesus era amigo do Senhor. Jesus ficava na casa de Lázaro. Será que nós somos amigos do Senhor? Será que nós estamos buscando o Senhor? Aonde o Senhor está, eu preciso estar também. Quantas vezes que eu não entro, às vezes, durante a semana, quando eu tenho tempo de ir ao sacrário, rezar um pouquinho diante do Senhor. Nós precisamos valorizar, não fazer grandes coisas, pequenas coisas. Às vezes aqueles 5 minutinhos que nós entramos para adorar o Senhor. Uma pessoa da própria comunidade estava me revelando isso. Ela falou: olha, eu entrei 10 minutinhos na igreja, mas olha, Jesus parece que lavou a minha alma. Eu senti aquela luz tão grande, que em 10 minutos eu saí renovado. E a gente fala: puxa lá vida, eu não fiz minha 1 hora de oração. Ai, eu preciso fazer minha 1 hora de oração. Estipula aquele horário. Mas e o restante do dia? Às vezes nós temos a oportunidade de parar numa igreja, rezar um pouquinho diante do Senhor, cultivar aquela amizade com o Senhor. Às vezes a gente não tem nem palavras, mas o seu amigo está lá, te olhando, te abençoando. Em casa mesmo nós podemos e devemos rezar mais, às vezes períodos menores, às vezes fazer uma ladainha, uma novena. A gente que reza tanto pelas famílias, por que não fazer a novena da família, que é tão bela, permanente para as famílias, para a conversão das famílias? Não é? Ou uma graça que você quer alcançar em família, para cultivar a amizade com Deus, para que Deus seja nosso amigo como foi de Lázaro. Precisamos entrar nessa intimidade. Precisamos entrar na intimidade. Não só, claro, a oração do terço, cumprimento das nossas regras, mas esses momentos de oração assim, uma ladainha que você pega. Eu agora, meu joelho deu uma torcida, eu falei com o Silvio ontem, e ele está um pouco dolorido, eu fui no médico, ele falou que tem água no joelho. Eu falei: agora eu vou rezar o sangue de Jesus, como eu fiz uma vez com o meu tornozelo, e nem precisei de cirurgia. Claro, a gente dá lugar ao médico, né, prudentemente. Nós precisamos do médico, é um instrumento de Deus, toda a medicina vem de Deus. Porém, primeiro oração, eu vou rezar a ladainha do preciosíssimo sangue pelo meu joelho, não é? Às vezes não precisa nem de uma intervenção cirúrgica, não precisa de uma fisioterapia. Se precisar, glória a Deus, nós vamos. Mas precisamos ter essa intimidade com o Senhor nas pequenas coisas, não é? Nós estamos na rua, vimos situações diferentes, vamos consagrar as famílias a Deus. Às vezes vi um mendigo: Senhor, eu consagro a vida desse mendigo a Ti. Senhor, lava com Teu sangue a história dele. Eu não sei por que ele está ali, mas lava com Teu sangue a história dele, derrama sobre ele o Teu Espírito. Gente, quando chegar no céu, talvez nós tenhamos uma multidão de almas esperando a gente, porque foi aquela nossa oração que ajudou a salvar o irmão. Aquela consagração que você fez quando você viu na televisão algo ruim, eu consagro essa pessoa a Deus. Talvez aquela consagração ajudou a converter aquele irmão, aquela pessoa. Então, gente, nós precisamos ser amigo de Jesus.
não é? Porque nós precisamos vencer todas as barreiras humanas que impedem a graça de Deus. No versículo 39, por exemplo, o que Jesus ordenou quando ele chegou lá e viu todo mundo chorando? Ele mesmo chorou, ele se emocionou. O que ele disse no versículo 39? Tirai a pedra. Tirai a pedra. Mas aí o que Marta até falou? Senhor, já cheira mal, porque já estava lá 4 dias, não é? Eles tinham consciência disso. O que Jesus continuou falando? Não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? E essa pedra muitas vezes ela significa esse lado humano que nós temos, não é? Esse lado humano que nós temos, as soluções humanas, as barreiras que nos impedem de chegar à graça de Deus, não é? Que é o pecado, não é? Só mais um pouquinho, tá? Só mais um pouquinho eu já chamo. Então, gente, nós precisamos tirar todas as barreiras humanas que impedem a graça de Deus de se manifestar em nossas vidas, assim como se manifestou na vida de Lázaro, na sua ressurreição. Como diz o livro do profeta Isaías, não é a mão do Senhor que é capaz de agir, mas são o quê? Os nossos pecados, que fazem com que haja uma barreira entre a graça de Deus. Essa pedra é essa barreira que impede a graça de Deus de agir. São os nossos pecados. Mas Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Não é? E Jesus orou ao Pai e Lázaro foi curado, não é? E depois ele disse a Lázaro, o que ele disse no versículo 43? Larga, vem para fora, Lázaro, vem para fora, não é? Não disse isso? Então, ele chama Lázaro para fora. E a pedra ela simboliza realmente essa barreira da incredulidade que nós temos, não é? Que mais que nos afasta da convivência com Deus? Eu falei para esperar um pouquinho, que tinha dado 28 minutos, vamos deixar os 35, só para a gente deixar, que eu estou computando aqui, nós começamos 7h15, tá bom? Daqui a pouco eu falo, mas acho que 5 minutinhos, só para dar o tempo certo, 35 minutos, tá bom? Obrigado. Então, gente, o que nos afasta de Deus? O que impede a graça de Deus acontecer? A ressurreição em nossas vidas, a vida nova, porque todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Lázaro vem para fora. A gente pode dizer, Fernando vem para fora, Marcelo vem para fora, Silvio vem para fora. Larga essa vida velha, larga o pessimismo, larga o desespero, o egoísmo. Seja um dom de si para o outro, a sua indiferença, não é? A preguiça espiritual, o comodismo, não é? Tudo isso daí impede a graça de Deus. Como diz o livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel 37. Meu povo, vou abrir os vossos túmulos e vou fazer sair deles. Meterei em vós o meu espírito, a fim de vos restituir a vida. Olha que lindo. Meu povo, vou abrir os vossos túmulos. Nós estamos mortos muitas vezes no nosso eu, não é? O que mais que a gente, quando morre, impede a graça de Deus em nossas vidas? Vocês podem falar, não pode? O que impede a graça de Deus, Silvio? Nossa falta de fé, muito bem colocado. Falta de confiança, falta de amor. O que mais? É isso mesmo, gente. Eu perdi até um pouquinho o raciocínio com o pessoal aqui, porque agora que deu os 30 minutos, né? A gente propõe os 35, perdi o... Mas é isso mesmo, gente. Então nós precisamos sair do túmulo, deixar que o Senhor restitua tudo aquilo que está morto em nossos corações, na vida comunitária. O que está morrendo em nossa vida comunitária? Será que é o convívio com os irmãos? Será que eu já não tenho vontade de estar com os irmãos? Será que termina o grupo de oração e eu quero ir para casa rapidinho? Não, é gostoso estar com os irmãos, conversar com um, dar uma palavra com o outro, ouvir o testemunho da semana, de como foi a semana. Não é? É preciso isso, né? Como é que está a minha vocação? Às vezes eu preciso sair também do túmulo,
Porque minha vocação também não está bem, está fedendo, está cheirando mal, não é? Está cheirando mal. Então é isso, nós precisamos viver essa vida nova em Cristo, né? Gente, perdoa porque eu perdi todo o raciocínio depois das coisas aqui, mas vamos receber o mais importante, pedir ao Senhor que realmente venha nos libertar, que venha fazer com que Ele fale para nós também: Fernando, Sidney, Alê, Rosana, saia do túmulo, deixa essa vida velha lá, deixa os seus conceitos lá, eu quero te dar uma vida nova, um pensamento novo, eu quero restituir a alegria da salvação, a alegria da vida nova, a alegria de voltar a rezar com mais entusiasmo, com mais ardor, porque talvez nós deixamos lá atrás a nossa vida de oração, o nosso fervor, e já nós não rezamos com aquela confiança que nós rezávamos, como foi o início, quando nós participávamos dos primeiros grupos de oração, que nós tivemos aquela experiência com o Senhor, o ardor ficou arrefecido, a gente já não reza com aquela confiança. Ah, Senhor, já cheira mal, isso daí não tem jeito, já rezei tanto por ele, Senhor, já rezei tanto pelo meu filho. Sabe quanto tempo eu rezo pelo meu filho? Eu rezo há 12 anos pelo meu filho, nada acontece, já cheira mal, deixa, entreguei. Não pode! Não pode, nós temos que ter a confiança de Marta, a confiança de Maria, e é claro, e movidos pela intimidade com Jesus, a intimidade na oração, a intimidade no jejum, na prática das boas obras, eu vou vivendo essa intimidade, essa vida nova. Desligai-o, não é que Jesus falou? Desligai-o, deixai-o ir. E muitos dos judeus que tinham vindo a Marta e Jesus também começaram a acreditar em Jesus. A partir do nosso testemunho, dessa vida nova, nós vamos arrastando outros para Jesus, porque eles vão ver o nosso testemunho, a alegria de servir a Deus, de estar com Deus e ter amizade com Deus. O nosso amigo chegou, o nosso amigo